Pessoal, sobre a última aula, infelizmente, a gravação dela deu problema, tá? A gravação dela crashou, mas eu já identifiquei o erro aqui, já identifiquei o que ocorreu aqui no gravador que eu utilizo. Mas na próxima aula eu vou trazer novamente sobre TradingView, vou abordar sobre TradingView. Mas basicamente, galera, quem não compareceu na aula ao vivo e não teve acesso a esse conteúdo, na aula foi o seguinte, eu abordei sobre o TradingView. TradingView é a plataforma de análise que a gente vai utilizar. É uma plataforma bem simples e objetiva. Basicamente, o que vai ter de difícil nisso, mais difícil é você realmente baixar a plataforma. Porém, para baixar é muito simples, só escrever TradingView aqui no Google e TradingView Desktop. Aí você vai baixar o aplicativo, né? Vai baixar o programa TradingView. Clica aqui se for Windows, se for Mac, se for Linux. É bem tranquilo. Caso não dê para baixar, cara, meu computador tá dando problema, não tô conseguindo baixar, meu computador não roda, por mais que seja um arquivo leve, provavelmente tem notebook que não roda. Aí você utiliza pelo site mesmo. Só escrever TradingView, dá Enter e entrar aqui pelo site. Aí vem aqui na parte de gráfico e pronto, já vai estar com acesso ao TradingView. E basicamente, galera, como a mentoria ela é dada basicamente toda pelo TradingView, é impossível vocês não aprenderem a como mexer, como utilizar essa plataforma. É bem tranquilo, beleza? Tá sem áudio. Ah, tá, show. O problema era aí, né? Beleza. Então, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a teoria de Dow. A gente vai iniciar por esse teórico, que foi um teórico de mercado, Charles Dow, e ele redigiu algumas leis. E essas leis, basicamente explicando-as, eu consigo fazer links para já outra explicação. Então é realmente uma forma muito boa de introduzir vocês à análise gráfica, introduzir vocês ao Price Action. O que é o Price Action, galera? Price Action basicamente é a base da análise gráfica. A análise gráfica é o que a gente vai utilizar para poder analisar o mercado, entender se é um bom momento de compra, definir um bom ponto de compra ou de venda, conseguir definir um trade system, entender realmente o que o preço está te mostrando, entender o que o gráfico está te mostrando e ir de acordo com a sua movimentação. Então, o Price Action, ele é basicamente você analisar acontecimentos do passado e acontecimentos atuais para poder tentar prever, né, especular alguma movimentação futura. Então é isso que a gente faz no mercado, galera. A gente especula movimentações. O que seria especular? Basicamente é você fazer uma previsão, porém uma especulação, uma previsão com embasamentos gráficos, embasamentos técnicos e teóricos. É o que a gente vai construir durante toda a mentoria. Vocês viram que o nome da mentoria, o nome do treinamento é treinamento discricionário, mas o que significa esse discricionário? Discricionário remete a sem limites, sem barreiras. Então, basicamente, o treinamento discricionário é porque eu vou ensinar a análise técnica discricionária, que é basicamente uma análise que ela envolve tanto fundamentos técnicos, quanto fundamentos gráficos, quanto fundamentos de teoria de mercado. Ela junta tudo para você poder ter um contexto. Basicamente, o que seria um contexto? Um contexto é você fazer uma análise de mercado, né? Identificar as tendências, identificar regiões de interesse, regiões de liquidez, entender se o ativo tende a subir, a cair e ir de acordo com essa movimentação. Então, a análise do contexto não é você fazer uma análise do candle, não é você entender o movimento da vela, não. A análise do contexto é você entender a movimentação do preço. Assim você consegue operar qualquer mercado, qualquer setor do mercado financeiro, seja commodity, forex, criptomoedas, o que for. E para a gente introduzir ao Price Action, a gente vai começar sobre a teoria de Dow. Deixa eu abrir aqui minha ferramenta. Então, galera, Dow, né, o nome dele é Charles Dow, e ele criou uma teoria no mercado financeiro que ela envolve algumas leis, é uma teoria bem antiga. Essa teoria ela foi criada basicamente em 1920, se eu não me engano. Essa questão de dados, essa questão de história, isso não importa muito pra gente. Por isso que eu tento sempre trazer de tudo que eu passo, de todos os conceitos, a parte mais objetiva realmente que vocês vão utilizar, porque quanto mais informação, mais coisa para vocês absorverem. Quanto mais coisa para vocês absorverem, mais complicado fica. Então, por isso que eu procuro sempre trazer tudo de forma objetiva, de forma intuitiva e bem didática. A primeira lei, galera, que a gente tinha na teoria de Dow é basicamente que o mercado ele vai se movimentar em 3 tendências. Vou até escrever aqui ao lado, para quando vocês forem rever a aula, ficar prático, vocês conseguirem lembrar. Então, vamos colocar aqui o título da aula. Teoria de Dow. Na teoria de Dow, a gente tem algumas leis, alguns princípios dessa teoria. O primeiro princípio é que o mercado ele se movimenta em 3 tendências
principais. Então, vamos escrever isso aqui ao lado. O mercado, quando eu digo mercado, galera, eu digo o preço. O preço se movimenta em 3 tendências. Em 3 tendências. O preço se movimenta em uma tendência, ele tem 3 tipos de tendências. Tendência primária, secundária e terciária. Mas para a gente entender o que é uma tendência primária, o que é uma tendência secundária, o que é uma tendência terciária, a gente primeiro tem que entender o básico. A gente tem que entender quais são as movimentações do preço, como ele vai se movimentar. Basicamente, o preço, ele não só o preço, sim, ele é um padrão repetitivo. O mercado ele vai tratar sempre assim. É aquilo que eu falei sobre oferta, sobre demanda, a aula de sentimentos de mercado de terça-feira. Então, o mercado ele vai movimentar em 3 tendências. A primeira tendência, galera, é a tendência de alta. Tá? Primeiro que eu vou abordar com vocês, tendência de alta. Basicamente, tendência de alta, a gente vai ter o mercado trabalhando em topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos que os anteriores. Na aula de gatilhos de confirmação, a gente vai entender melhor gatilhos que envolvem esses topos e fundos. Mas basicamente, o que é uma tendência de alta? É basicamente o mercado em alta, trabalhando aqui em topos e fundos ascendentes, ou seja, topos mais altos que os anteriores. Esse fundo do mercado, mais alto que esse fundo, mais alto que esse topo, mais alto que esse topo, mais alto que esse, e assim o preço vai se movimentando. Então, uma tendência de alta é constituída por topos e fundos ascendentes. E olha como que é tão interessante aquilo que eu falei com vocês sobre a força, a primeira lei do mercado, as forças do mercado, que é oferta e demanda. Quando a gente tem uma tendência de alta, a gente vai ter um desequilíbrio entre essas duas forças. Um desequilíbrio entre oferta e demanda. Na tendência de alta, a gente vai ter a demanda prevalecendo, a demanda superior. Terá mais players comprando do que vendendo, por isso o preço sobe. Então, quando a gente tem topos e fundos ascendentes, a gente tem uma configuração altista, a gente tem uma configuração de alta, temos uma tendência de alta, quando a demanda está prevalecendo, quando a demanda está superior. Então, a primeira forma do mercado se movimentar é em alta. A segunda forma do mercado se movimentar é o contrário, uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa ela será constituída por topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos que os anteriores. Topos e fundos, galera, no gráfico eu vou mostrar melhor para vocês na parte prática. A gente tem também uma forma objetiva de tratar o que é um topo, o que é um fundo. Vocês vão entender bem melhor isso. Mas basicamente são as paradas do preço. Quando eu digo que a primeira lei do mercado é oferta e demanda, não é à toa. Foi que o mercado fez um fundo aqui, porque aqui entrou demanda. No momento que o mercado fez esse fundo e começou a subir, a gente teve uma atuação da demanda. Porém, essa demanda não conseguiu prosseguir, não conseguiu continuar sendo superior em relação à oferta, e o mercado voltou a cair. Ou seja, esse topo é basicamente o quê? É o momento de troca de demanda para oferta. Qual está prevalecendo quando o mercado faz um topo? A oferta, por isso que o preço cai. Aí o mercado cai e para nesse ponto. Por que ele parou aqui? Porque aqui foi um ponto de interesse da demanda, um ponto de interesse dos compradores e o mercado passou a subir. Esse momento de subida, a gente tinha demanda superior à oferta. Aí o mercado veio e fez aqui um topo. Nesse momento que o mercado fez um topo, aqui a gente teve novamente uma troca entre as forças. No momento que o mercado fez um topo, a gente teve a oferta ficando superior em relação à demanda. Aí o preço foi e caiu. Então, a demanda e a oferta elas vão redigir todas as movimentações do preço. Então, o mercado ele cai e para de cair. Por quê? Porque aqui entrou demanda. O mercado sobe e para de subir. Por quê? Aqui entrou oferta. Oferta entrando, oferta prevalecendo. Seria a oferta prevalecer, ela ser maior que a demanda. Então, a oferta prevalecendo, o mercado vai e cai. Aí aqui entrou demanda. O mercado foi e fez um fundo. Ou seja, esse movimento de topo e de fundo é basicamente um movimento de V do mercado. O mercado cai, para de cair e passa a subir. Ou seja, essa pontinha é um fundo. Porém, não é só um V de baixo para cima. Um V também de cima para baixo. Representa um topo. Se o mercado sobe e cai, essa quina é um topo. Então, o movimento de V no mercado, ele caindo, parando de cair e começar a subir,
Esse ponto de parada, esse ponto de demanda é um fundo. Mercado subindo e parando de subir, começando a cair, esse ponto de parada, agora o V de cima para baixo, esse ponto de parada é um ponto de topo, é um ponto que entrou oferta. O mercado passou a cair porque a gente teve a oferta prevalecendo, a oferta sendo superior em relação à demanda. O preço ele sempre vai se movimentar assim. Se a oferta está superior em relação à demanda, o preço cai. Se a demanda está superior em relação à oferta, o preço sobe. Então, se a gente tem a demanda superior em relação à oferta, o preço sobe. Porém, se agora a oferta ficar superior em relação à demanda, o preço vai parar de subir e vai cair. Esse momento de parada de subida é o topo. Da mesma forma que quando o mercado passar a cair porque a oferta está maior que a demanda, quando a demanda ficar superior em relação à oferta, o mercado vai parar de cair e vai subir. Esse ponto de parada da queda é um fundo. Beleza? Então, os topos e fundos são as paradas do mercado. São os pontos de troca de oferta ou de demanda. Os pontos de troca de ordem das forças do mercado, oferta e demanda. E bem semelhante ao movimento de V, que é até uma forma de vocês conseguirem identificar. Porque sempre que o mercado cai, para de cair, o mercado cai, para de cair, começa a subir. Esse ponto que ele parou, fundo. Começou a subir, parou de subir, começou a cair. Esse ponto de parada da alta, de parada da subida, é um topo. Então, voltando ao conteúdo, a gente vai ter o seguinte, que o mercado vai se movimentar em topos e fundos ascendentes, ou seja, uma movimentação altista, uma tendência de alta. Ou o mercado pode se movimentar em topos e fundos descendentes, uma configuração baixista, uma tendência de baixa. Ou o mercado pode se movimentar em topos e fundos nivelados, a famosa lateralização, mercado lateral, mercado flat, mercado andando de lado. E mais uma vez a oferta e demanda entra também nessa forma do preço se movimentar. Se o mercado está subindo, a gente vai ter um desequilíbrio entre oferta e demanda. Caindo também. A tendência é um desequilíbrio. Porém, a tendência lateral, o mercado lateral, não vai ser um desequilíbrio. Pelo contrário, vai ser um equilíbrio entre oferta e demanda. Um equilíbrio entre as duas pontas. Ou seja, o mercado subiu, fez um topo. Parou de subir, caiu, fez um fundo. Os topos e fundos estão nivelados, os topos e fundos estão no mesmo nível. Se aqui algum player compra 1000 contratos, aqui outro vende 1000, compra 1000, vende 1000. Ou seja, a oferta e demanda, os ursos e touros no mercado, eles ficam equilibrados. Então, a gente vai ter o mercado em uma tendência lateral. Então, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência lateral, topos e fundos nivelados, representando um equilíbrio entre oferta e demanda. Aqui a oferta superior, aqui a demanda superior e aqui a oferta igual à demanda igual à oferta. Então o mercado ele vai se movimentar exclusivamente em uma dessas três formas. Agora, sabendo disso, a gente tem dentro de cada tendência as três tendências que o preço se movimenta, que Charles Down abordava. Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Muitas pessoas ficam nessa de, cara, eu devo avaliar macro, eu devo avaliar micro. O que eu devo observar quando eu vou analisar? Basicamente, você tem que observar tudo. Porém, como você observa tudo? Se, por exemplo, o mercado está em alta, o mercado está aqui em uma tendência de alta. Essa tendência de alta, ela é a principal. O preço está se movimentando assim. Porém, dentro dessa tendência de alta, a gente tem correções. Porque para o mercado fazer um fundo, ele precisa cair. Para ele fazer um fundo ascendente, que é o que constitui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, o mercado precisa cair. Ou seja, essa queda é natural em uma tendência de alta. Movimentações de baixa são naturais em uma tendência de alta. E essas movimentações, essas correções da tendência de alta, é o que chamamos de tendência secundária. Então, eu preciso, por exemplo, eu preciso esperar o mercado reverter, me mostrar que ele agora entrou na tendência principal de queda para eu atuar na venda? Não. Se dentro dessa correção, vamos supor que aqui eu estou no H1, aí o mercado está corrigindo uma tendência de alta.
Tá trabalhando aqui para poder fazer um fundo ascendente. E aí eu vou lá no 15 minutos e identifico o mercado nessa queda. Eu posso pegar um pullback, eu posso pegar uma venda a favor dessa tendência secundária. Porém, quando o mercado ele perder essa tendência secundária, eu vou ter um momento de retomada da primária e eu vou operar a favor dessa tendência primária. Eu vou aqui abrir o que o TradingView, que vai ficar mais simples. Vamos supor que a gente tem o mercado em alta. O mercado está em alta, o mercado está subindo, beleza. Aí o mercado está em alta e ele faz agora uma correção. Ele passa a fazer aqui topos e fundos descendentes. Para quem já conhece, né, quem não entende, vai entender, podem ficar tranquilos. O mercado está fazendo aqui uma movimentação que chamamos de bandeira, uma figura gráfica de continuação. Iremos trabalhar isso direitinho. Então o mercado está em alta, o mercado está aqui em alta. E ele está fazendo agora uma correção. Então, a tendência principal, ela permanece de alta. Ela está em alta. A principal, a tendência primária, ela é de alta. Porém, esse momento de mercado aqui, isso aqui é uma tendência secundária de baixa. Então, se o mercado está em uma tendência secundária de baixa, eu vou operar o quê? Na tendência de baixa. Eu vou operar a favor dessa queda. Eu vou operar dentro dessa queda. Porém, dentro dessa queda, dentro da tendência secundária, eu também tenho correções. Essas correções que chamamos de tendência terciária. Ou seja, o mercado está em alta, tendência principal de alta. O mercado agora passa a corrigir. Essa queda que ele está fazendo para poder corrigir essa alta anterior, iremos chamar de tendência secundária. Porém, eu preciso esperar o mercado bater, por exemplo, nesse ponto para eu poder efetuar uma venda? Não. Dentro da tendência terciária, eu vou ter também correções. Ou seja, o mercado ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Ou seja, eu posso operar dentro dessas correções. O mercado, galera, ele é fractal. Fractal, a gente vai entrar muito melhor na parte de ondas de Elliott, mas o mercado sendo fractal, o que é fractal? É uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades elas vão se repetir em qualquer escala, em qualquer tempo gráfico. Então, fractal é repetição. Se eu tenho, por exemplo, uma onda 1, 2, 3, 4, 5, um ciclo inteiro de expansão de Elliott, um time frame de 60 minutos, isso aqui no diário vai ser uma onda 1. Igual eu comentei, o mercado está numa tendência principal de alta. Agora entrou numa tendência secundária de baixa e eu quero operar a favor dessa queda. Eu não preciso esperar o mercado chegar aqui, por exemplo. Eu posso trabalhar na venda nas correções da tendência terciária. Então, basicamente, isso, o que o Dow aborda é isso, que o mercado vai se movimentar em 3 tendências. Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Então, se o mercado está aqui em alta, essas correções do preço, mercado em alta, essas correções do preço, eu posso trabalhar também nessas correções. Se o mercado me der um gatilho de venda, que eu posso trabalhar, por exemplo, num pullback, se o mercado nessa correção, ele fazer aqui uma baixa, uma alta, uma baixa, e vir buscar um pullback desse fundo, eu posso pegar uma vendinha aqui, por exemplo. Mas quando o mercado desconfigurar essa queda, retomar para a tendência principal de alta, eu vou operar a favor de qual? Da de alta. Então, analisar o contexto, você analisar o gráfico, analisar o preço. E quando que a gente consegue entender essa questão do mercado retomar para uma tendência, voltar para uma tendência, a partir da constituição dos seus topos e fundos? Uma tendência de alta, ela é constituída por topos e fundos ascendentes, perdão. Então, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, quando que eu vou ter uma quebra dessa tendência? Quando ele quebrar esse padrão de topos e fundos ascendentes. Aí já entra até um outro princípio de Charles Down, que ele falava que uma tendência ela só é perdida quando há um sinal claro de reversão. Ele deixou isso meio vago, né? Não especifica o que é um sinal claro, mas a gente pode concluir que o sinal claro é uma mudança do ciclo, uma mudança do padrão. Se o mercado está subindo, os topos e fundos estão ascendentes. Obviamente. Porém, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, quando que ele vai reverter essa tendência que a gente sabe que é de alta, porque os topos e fundos estão ascendentes, quando que ele vai reverter isso? Quando ele quebrar esse padrão de topos e fundos ascendentes. Então, se o mercado ele fazer agora um topo abaixo do anterior,
O que isso vai significar para a gente, galera? Vai significar que o mercado não conseguiu romper o topo e prosseguir com a movimentação altista. O mercado não conseguiu renovar topo. Ele foi e fez aqui um topo abaixo do anterior. Então, com o mercado fazendo esse topo abaixo do anterior, ele quebrou o padrão. Ele quebrou o ciclo ascendente. Ele quebrou o padrão de topos e fundos ascendentes. Então, com o mercado quebrando o padrão de topos e fundos ascendentes, eu vou ter, então, uma exaustão dessa força compradora. O que seria uma exaustão? É basicamente um cansaço. Olha como que tudo novamente está ligado à oferta e demanda. O mercado em alta, demanda superior. Se ele não consegue renovar o topo e prosseguir com a alta, isso aqui demonstrou uma fraqueza dos compradores. Ou seja, demonstrou que a demanda não está mais superior que a oferta. Então, se a demanda não está mais superior que a oferta, porque os compradores não conseguiram renovar topo, isso está me mostrando, então, uma possível exaustão. Então, isso me mostrando, então, uma possível exaustão, eu vou ficar ligado, porque o mercado me mostrou um cansaço dessa tendência de alta. Porém, quando que ele vai realmente reverter a tendência? Quando a gente tem o que chamamos de pivô de baixa ativado. Na tendência de alta, galera, topos e fundos ascendentes, a gente tem duas seguranças, que eu chamo de duas seguranças da tendência. Na tendência de alta, a gente tem como segurança, galera, o último fundo e a LTA. Ou seja, se o mercado perder a LTA, a gente ainda vai entender direitinho o que é. Basicamente, uma linha que vai ligar os fundos ascendentes. Se ele perde essa LTA e perde também o fundo, o último ponto de parada da queda, se ele perde esses dois pontos, a gente vai ter uma mudança, uma reversão de tendência, um pivô de baixa ativado. Charles Dow falava que a gente precisa de um sinal claro para poder ter uma reversão no mercado. Esse sinal claro de reversão é o pivô. Quando se diz respeito à tendência ser revertida da alta para baixa, o que irá reverter essa tendência é o pivô de baixa. O pivô de baixa é essa estrutura do mercado quebrar o padrão, do mercado fazer aqui um topo abaixo do anterior. Quando ele faz um topo abaixo do anterior, ele vai armar esse pivô de alta. Ele não ativou, ele vai armar esse pivô de alta. Ou seja, o mercado fazendo aqui um topo abaixo do anterior, o mercado quebrando o padrão, ele vai armar o pivô de baixa. O mercado armando um pivô de baixa, para ele poder ativar agora esse pivô de baixa, ele precisa perder as duas seguranças. Quais são as duas seguranças de uma tendência de alta, galera? O último fundo e a LTA. Então, o mercado perdendo a LTA e perdendo também o último fundo, a gente vai ter uma mudança dessa tendência. A tendência predominante não é mais de alta, e sim de queda. E o mercado agora está em uma tendência secundária de queda. Então, aqui eu posso trabalhar com vendas. Porém, se o mercado ele desconfigurar essa baixa, como que ele vai desconfigurar essa baixa? Fazendo um pivô de alta. O pivô de alta é basicamente o mercado agora quebrar o padrão desses topos e fundos descendentes e iniciar uma configuração altista. O que seria o mercado quebrar o padrão dos topos e fundos descendentes? Seria o mercado fazer um fundo acima do anterior. Se o mercado fizer um fundo acima desse anterior, ele vai armar o pivô de alta. Ele não vai ativar, ele vai armar. Igual quando ele armou o pivô de baixa. Como que o mercado arma um pivô de baixa para poder reverter uma tendência de alta? Ele vai fazer um topo abaixo do anterior. Fazendo um topo abaixo do anterior, ele armou o pivô de baixa. Quando que ele vai ativar, galera, esse pivô de baixa? Quando perder as duas seguranças, o último fundo e LTA. Então, o mercado ativa esse pivô de baixa. O que significa ele ativar o pivô de baixa? Significa ele reverteu a tendência. A tendência predominante não é mais de alta, e sim de queda, a predominante. Porém, a tendência principal continua sendo de alta. O mercado está numa alta macro. Porém, a secundária é agora ela de queda, agora ela é de baixa. Agora, para o mercado poder reverter essa tendência secundária, galera, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do mercado fazendo um pivô de alta. O que seria um pivô de alta? Uma configuração de alta. É o mercado fazer aqui um fundo acima do anterior,
Fazendo esse fundo acima do anterior, ele quebrou o padrão de topos e fundos mais baixos que o mercado estava fazendo. E nesse momento, ele armou o pivô de alta. Ou seja, assim que temos o preço fazendo um fundo acima do anterior, o mercado ele vai armar o pivô de alta. E quando é que ele vai ativar esse pivô de alta, galera? Da mesma forma, quando a gente tiver a LTB e o último topo perdido. As duas seguranças de uma tendência de queda, galera, é o último topo e a LTB. O último topo e a LTB são as duas seguranças de uma tendência de baixa. O último topo e a LTB. Então, se o mercado perder esse último topo e perder também a LTB, ele não está mais em uma tendência de baixa. Ele não está mais na tendência secundária de baixa. Agora ele está na tendência de alta. Ou seja, ele retomou o que, galera? Ele retomou a tendência de alta anterior. Ele retomou a tendência principal, que era de alta. Então, basicamente, no mercado, a gente tem que ficar ligado na tendência que o preço está trabalhando naquele momento. E, claro, observar também a tendência principal. A gente observar possíveis retomadas do preço. Eu tenho certeza que muitas pessoas já caíram em muitas armadilhas no mercado. Como, por exemplo, o mercado está em baixa. Tendência principal de baixa. Topos e fundos descendentes. Aí ele vem e faz uma correção. Tá? Faz uma correção. Aí vamos supor que a gente tem aqui uma marcação macro. Temos aqui uma LTB passando. Aí o mercado vai e rompe essa LTB. Aí ele retorna. A pessoa vai e pega uma compra aqui, por exemplo. Pega um throwback dessa LTB rompida. Pega uma compra nesse ponto. Porém, o mercado vai fazer simplesmente o quê? Um falso rompimento, uma armadilha, que a gente vai trabalhar ainda em aulas futuras. E vai retomar para quê? Para a tendência principal, que já era de baixo. Porém, galera, eu não preciso esperar o mercado bater aqui em cima para eu vender, por exemplo. Como eu falei, nessa tendência secundária, que é de alta, que está corrigindo a primária de baixa, o mercado ele faz impulsões e correções, Então, nessas correções do preço, eu posso atuar na venda. Porém, quando o mercado desconfigurar para mim essa tendência de baixa dentro da de alta, que é a tendência terciária, ou seja, ele desconfigurando a tendência terciária, ele vai retomar para a secundária, que é de alta. Então, não vou mais vender. Da mesma forma que quando ele toca num ponto que tende a ser um ponto, por exemplo, de venda, ele pode fazer uma possível retomada da tendência principal de queda, eu não vou comprar a favor da secundária. Eu vou esperar o mercado, porque ele principalmente pode reverter e retornar para quê? Para a tendência principal, que é de baixa. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Ó. Aqui no gráfico do dólar, por exemplo. Ó. Vamos tirar bem o zoom. O mercado ele está em alta nesse momento aqui. Ele está em alta. Porém, ele fez essa correção. Ou seja, o que é isso aqui, galera? Tendência secundária. Aí o mercado quebrou essa tendência secundária quando ele fez aqui esse fundo acima do anterior. Perdeu o topo, perdeu o LTB, atuou na alta. Retomou para a tendência principal de alta. Porém, agora ele está novamente em uma queda. Trabalhando aqui em topos e fundos descendentes. Ele está numa secundária de baixa. Então, nesse momento, eu vou priorizar por vendas. A não ser que o mercado quebre o padrão dessa tendência de baixa. O que seria quebrar o padrão, galera? Seria o mercado reverter essa tendência, fazendo aqui um pivô de alta, um fundo acima do anterior, armando esse pivô de alta e perdendo o topo, ativando esse pivô de alta. Então, galera, o mercado ele vai se trabalhar nessas três tendências. Alta, baixa e tendência lateral. A gente tem, por exemplo, o mercado em uma tendência lateral. Quando que ele vai sair dessa tendência lateral? Quando ele configurar uma outra movimentação. Tudo se resume na configuração da tendência. O que é uma tendência de alta? Não são topos e fundos ascendentes? Então, se o mercado perder, por exemplo, essa região de resistência, queremos trabalhar também o que é, perdeu aqui essa região de resistência, fez um fundo acima do anterior, opa, aqui ele armou um pivô de alta. Se ele perder, então, esse último topo, ele ativou esse pivô de alta. Ele saiu de uma tendência lateral para uma tendência de alta.
Então, se ele retornar nesse topinho anterior fazendo um movimento de throwback, queremos aprender, aqui uma compra. Da mesma forma que se ele tivesse perdido o suporte e configurado a movimentação baixista, o que é uma movimentação baixista? Topos e fundos descendentes. Ou seja, se o mercado perde o suporte, faz um topo abaixo do anterior, onde está esse topo, galera? Ele não está abaixo do anterior? Então, aqui a gente teve um sinal de que a oferta está prevalecendo. Então, com a oferta prevalecendo, aqui o mercado armou esse pivô de baixa. Quando perdeu o último fundo, ativou o pivô de baixa, agora ele está em queda. Então, se retornar aqui, eu posso pegar uma operação de pullback a favor dessa tendência de queda. Muitas informações que eu estou falando aqui, galera, suporte, resistência, linha de tendência, pullback, throwback, iremos trabalhar de forma conceitual sobre cada uma delas. Porém, é bom a gente ir introduzindo, porque quando eu falar, vocês vão falar assim, ah, então foi aquilo que ele quis dizer. Então, sobre tendência, galera, é muito importante entender a forma que o mercado vai se movimentar, entender as correções, entender as impulsões, para você poder atuar nelas. Mais uma vez sobre pivô, galera. Se temos um mercado em alta, topos e fundos ascendentes. Tá? Topos e fundos ascendentes. Quando que ele vai armar um pivô de baixa? Lembrando, o pivô de baixa, no fim de uma tendência de alta, ele vai reverter essa tendência de alta. Um pivô de alta, no fim de uma tendência de baixa, ele vai reverter essa tendência de baixa. O que é um pivô de alta? Essa movimentação de três pernadas. Impulsão, correção, impulsão. Sendo que a correção, o fundo que o mercado faz, ele é ascendente em relação ao anterior. Porque isso que é uma configuração altista. Aí quando o mercado perde esse topo, ele vai estar ativando esse pivô de alta. E o que é um pivô de baixa, galera? É a movimentação também de três pernadas, porém agora na queda. Baixa, alta, baixa. Onde esse topo, ele é descendente em relação ao anterior. Esse fundo, ele é descendente em relação ao anterior. Então, quando a gente tem essa configuração no fim de uma tendência de alta, a gente vai ter uma reversão de alta para baixa. Quando a gente tem essa configuração no fim de uma tendência de queda, a gente vai ter uma reversão de baixa para alta. Ou seja, o mercado está aqui em alta. Se ele faz um topo abaixo do anterior, aqui ele armou o pivô. Armou o pivô de baixa. Se ele perde o fundo e perde também a LTA, que também é uma certa segurança dessa tendência de alta, na aula sobre linhas de tendência, canais, irei retomar sobre isso. Se ele perde essa LTA e perde o último fundo, ele vai ativar esse pivô de baixa e agora ele vai estar em queda. Ou seja, eu vou priorizar por vendas, porque eu estou numa tendência secundária de baixa. Ah, mas a primária ela é de alta. Mas enquanto o mercado não desconfigurar essa baixa que está predominante, ele não vai sair dessa tendência. E como que ele vai desconfigurar essa baixa? Fazendo um pivô de alta. Fazendo aqui um fundo acima do anterior, armando o pivô de alta, perdendo o topo, perdendo LTB. Ativa. Por que quando o mercado perde o topo, ele ativa o pivô de alta? Porque quando ele perde um topo, o próximo topo do mercado ele já vai ser obrigatoriamente acima desse anterior. Então, se o mercado ele perde o topo e faz aqui um topo acima, ele está em alta. Olha aqui os topos e fundos ascendentes. Da mesma forma que se o mercado está aqui em alta e faz um topo abaixo do anterior, ele armou o pivô de baixa. O mercado, então, perdendo esse fundo, ele vai ativar esse pivô de baixa e vai reverter a tendência. Porque agora, se o mercado parar de cair e começar a subir, ele vai fazer o quê? Um fundo descendente em relação ao anterior. O topo também já foi descendente. Então, ele está em uma configuração de baixa. Ele está em uma tendência secundária de baixa. Eu vou desenhar sobre as tendências. Agora que eu expliquei, vai ficar mais fácil. Tendência principal de alta. Agora o mercado passa a corrigir. Fazendo aqui, então, uma tendência secundária de baixa. Vou trocar a cor para representar a tendência secundária. Porém, dentro dessa tendência secundária, a gente vai ter movimentações de alta também, que vai ser basicamente a tendência terciária. Essa movimentação, vou colocar aqui de branco. Essa movimentação, essa movimentação. Isso aqui é a tendência terciária de alta. Porém, o mercado está em uma secundária de baixa.
E quando o mercado reverter essa tendência secundária de baixa, retomar para a primária, o que ele vai fazer, galera? Ele vai romper a LTB, vai fazer um fundo acima do anterior, um fundo acima desse, vai perder topo. Ativando esse pivô de alta, ativando a configuração altista de topos e fundos ascendentes. Dá uma olhadinha aqui no chat, galera. Cairo, essas classificações aí podem ser dadas por algum tempo gráfico padrão ou pode variar. Bom, basicamente você vai ter uma tendência principal, uma tendência primária, né? Um time frame maior, diário, 60 minutos. Mas não precisa muito ser questão dessa questão de time frame. É basicamente você interpretar o mercado. Ou, por exemplo, vamos abrir aqui o dólar. Estou aqui no 2 minutos, ó. Estou no 2 minutos. Estou no 2 minutos aqui no dólar. Porém, eu consigo enxergar, tirando bem o zoom, que o mercado está numa tendência de alta. Ele está numa tendência primária de alta. O preço está subindo. O preço está fazendo aqui os fundos ascendentes, os topos também ascendentes. O mercado está em alta. O mercado está subindo. Porém, dentro dessa tendência de alta principal, a gente tem correções. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Essa correção. Então, dentro dessa correção, eu posso atuar na venda. Porém, quando o mercado desconfigurar essa correção, ou seja, perder LTB, fazer um fundo acima ou até nivelado com o fundo anterior, demonstrar uma exaustão dessa queda, perder topo, ou seja, retomar para a tendência principal de alta, eu vou voltar a operar na ponta compradora. O mercado é fractal, galera. O mercado sempre será fractal. Por exemplo, aqui, ó, a gente está numa tendência de queda. O mercado está caindo aqui. Porém, ele passou a corrigir. Ou seja, tendência secundária que nesse momento estava de alta. Ou seja, eu posso pegar operações compradoras aqui. Eu posso pegar, por exemplo, uma compra nesse throwback da LTB. Eu posso pegar, por exemplo, uma outra compra, se o mercado romper e retornar aqui. Agora, quando ele desconfigurar essa alta, quando que essa alta será desconfigurada? Quando o mercado quebrar o padrão de topos e fundos ascendentes, ou seja, fazer um pivô de baixa, a gente vai ter uma retomada da tendência primária que era de queda, então a gente vai operar na venda. Deixa eu ver. Fibonacci poderia ser tido como o pai dos fractais? Sim, a Fibonacci ela representa os fractais porque ela vai, Fibonacci retração no caso, que ela vai medir as retrações do preço, vai medir as correções. Padrão N. Então, Lucas, esse padrão N, cara, o padrão N não existe, né? O padrão N, ele não é uma nomenclatura, ele não é uma técnica da análise gráfica. Não é. O que seria esse padrão N? Né? Vamos desenhar aqui um N. Vamos desenhar um N e vamos entender isso aqui, galera. Vocês não podem ficar engessados no mercado. Vocês não podem simplesmente ouvir uma coisa e falar que é aquilo e pronto. Você tem que entender. O que é um N? O que significa esse N, galera? É o mercado fazendo aqui um fundo acima do anterior, ou seja, aqui ele demonstrou uma movimentação de alta. Então, se ele perder esse topo, ele vai confirmar para mim essa alta e tende a atuar na ponta compradora. Então, se eu tenho, por exemplo, o mercado em baixa, fazendo topos e fundos descendentes, aí o preço vai e faz um N, um padrão N. O que é isso aqui, galera? É o mercado fazendo um pivô de alta. É o mercado revertendo a tendência de baixa para alta. Por quê? Porque ele quebrou o padrão. Ele desconfigurou a queda. Ele desconfigurou a movimentação de topos e fundos descendentes. Por que ele desconfigurou? Porque, olha aqui, fundo acima do anterior e agora topo também acima do anterior. Então o mercado agora está em alta. Tendência secundária de alta. Se o preço vier a perder essa tendência secundária de alta, como que ele vai perder? Fazendo novamente a quebra do padrão, que ele fazia aqui um topo abaixo do anterior e perdeu o fundo. Fazer aqui um pivô de baixa. O pivô, ele é sempre essas três movimentações. Um pivô de alta é a movimentação ascendente. Um pivô de baixa é a movimentação descendente. Topos e fundos descendentes. Então, se o mercado perde essa tendência secundária de alta e retorna para a primária de baixa, agora eu vou operar na ponta vendedora. Porém, se aí o mercado começa a cair, o mercado passa a cair aqui e faz aqui de novo um pivô de alta,
Ou seja, fundo acima do anterior, perde o topo, ativando esse pivô de alta. Ele acabou de reverter a tendência de novo. Agora ele está de novo em uma tendência secundária de alta. Se ele vier a perder, fazendo aqui um pivô de baixa, ou seja, topo abaixo do anterior e perdendo o fundo, ativando esse pivô de baixa, porque o mercado só vai ativar um pivô de baixa quando perder o fundo, porque ele precisa fazer um topo descendente. E ele só vai ativar um pivô de alta quando ele perder o topo, porque ele precisa fazer um topo ascendente. Aí o mercado ele perde a tendência secundária de alta, voltou de novo para a ponta vendedora, voltou de novo para a queda. Beleza? O comportamental do preço determina a tendência segundo o Dow. Sim, com certeza. O preço ele vai demonstrar para ele a tendência no mercado. Eu vou dar mais exemplo prático, tá, galera? Fiquem tranquilos. Vou olhar o Bitcoin no diário também. A ativação do pivô é a vela fechando abaixo ou acima do último fundo ou topo, correto? Exatamente, é a vela fechando acima ou abaixo, né? Por exemplo, a ativação de um pivô de alta. Quando que o mercado vai ativar um pivô de alta, galera? Vamos supor que o preço está em queda, topos e fundos descendentes. Quando que ele vai ativar um pivô de alta? Quando o mercado fizer o quê? Um fundo acima do anterior, aqui ele armou o pivô. Armou o pivô. Não ativou ainda. E quando que ele vai ativar? Quando o mercado fechar um candle acima do topo anterior. Quando o mercado perder o topo anterior. Mercado perdendo o topo anterior e também perdendo a LTB, que a gente vai abordar nas aulas seguintes, a gente vai ter o mercado em alta, ou seja, iremos priorizar por compras. Porém, se o mercado perder essa tendência que ele está de alta, que no caso é a tendência secundária, porque a gente ainda não teve o topo inicial dessa queda sendo perdido, o mercado ainda não perdeu esse topo inicial, ou seja, a tendência principal continua sendo de queda, mas ele está numa alta, eu posso pegar operações compradoras aqui, eu posso pegar retornos do preço e atuar na compra. Eu posso atuar na compra aqui. Porém, quando o mercado reverter essa tendência secundária de baixa, ou seja, quebrar o padrão de topos e fundos ascendentes e me mostrar uma configuração baixista. O que é uma configuração baixista, galera? É o topo abaixo do anterior e o mercado perder fundo. Aí a gente vai ter uma configuração de queda. Então agora o mercado retomou para a tendência principal, que era de queda. Beleza? No caso, para voltar para a tendência primária, é a partir do rompimento do último fundo ou movimento primário do rompimento do maior topo. É exatamente o maior topo, Fernando. Eu vou abordar novamente. É uma tendência, um fundo ou topo nivelado com o último seria uma quebra de padrão, podendo formar um oco? Sim, com certeza. Tá? Vou exemplificar isso também. O N está na tese do Harry Potter, acho que ele operava. Cada comandência secundária virar primária? Sim, vou comentar sobre isso também, que é o que o Bruno falou. Não, o Bruno não, o Fernandes falou. Cara, tem algum filtro que você utiliza para saber se é um falso rompimento? Seria com indicadores? Sim, indicadores que a gente vai trabalhar mais para frente, tá, galera? Quando entrar na parte de análise técnica. Beleza? Galera, então vamos lá, responder as perguntas de vocês aí agora. Vamos lá. Tendência principal de alta. Vou colocar aqui de verde, tá? Vou colocar aqui de verde. Tendência principal tá de alta. Quando que a gente vai ter uma reversão de tendência? Quando o mercado quebrar o padrão de topos e fundos ascendentes. Quando que o mercado vai quebrar o padrão de topos e fundos ascendentes? Quando eles configurar essa movimentação. Ou seja, quando o mercado fizer um topo abaixo do anterior, armando um pivô de baixa. Nesse ponto, ele armou o pivô de baixa. E o topo, galera, ele pode ser tanto descendente quanto nivelado. Se o mercado ele faz um topo abaixo do anterior, ele quebrou o padrão de topos e fundos ascendentes. O que é quebrar o padrão? É o mercado não continuar seguindo aquele padrão. É ele quebrar aquilo. Então, se o mercado fizer um topo descendente em relação ao anterior ou nivelado em relação ao anterior, das duas formas ele quebrou o padrão. Não foi ascendente.
Então, das duas formas, ele demonstrou que uma exaustão da demanda, uma exaustão, um cansaço dos compradores. A demanda não está mais superior, o mercado não renovou topo. Ele não conseguiu prosseguir com a alta, ele demonstrou uma exaustão, ele não renovou o topo. Ou seja, aquele quebrou o padrão de topos e fundos mais altos. E quando a gente tiver esse fundo sendo perdido, quando o mercado perder esse fundo, ele vai ativar o pivô de baixa. E ele terá revertido essa tendência de alta. Porém, ele reverteu, galera, e passou a atuar numa tendência secundária de queda. Eu vou desenhar ela aqui de vermelho. Quando que uma tendência secundária ela vai virar uma tendência principal? Quando a gente tiver a base da principal sendo perdida. Aí a gente vai ter o mercado atuando, então, uma tendência principal de queda. Mas eu não preciso esperar o mercado entrar numa tendência principal de queda para eu operar vendido. Eu posso operar vendido na tendência secundária. Eu preciso operar a favor da tendência que o preço está naquele momento. Porém, quando ele, por exemplo, se alinhar a uma marcação macro, por exemplo, o mercado cai e bate nesse topo, que é uma região de suporte que a gente vai abordar na próxima aula. Se ele bate nesse topo, aqui tende a entrar demanda. Então, se o mercado tende a entrar demanda aqui tende a acontecer uma possível retomada da tendência primária de alta. Então, se o mercado desconfigurar para mim essa tendência secundária de baixa, como que ele vai desconfigurar isso aqui, galera? Quebrando o padrão de topos e fundos descendentes. Ou seja, ele vai ter que fazer aqui um fundo ou ascendente em relação ao anterior ou nivelado. Se ele fizer tanto nivelado quanto ascendente, ele quebrou o padrão. Por quê? Ele não está mais fazendo topos e fundos descendentes. Ele fez aqui um fundo nivelado com o anterior. Exaustão da força de venda, cansaço da força vendedora. A oferta não está superior. Se a oferta tivesse superior, o mercado teria perdido fundo para poder continuar com o padrão de topos e fundos descendentes. Porém, o preço fez aqui um fundo nivelado ou um fundo ascendente. Das duas formas, ele quebra o padrão. Aqui, nesse momento, ele armou o pivô de alta. Nesse momento aqui, ele ainda está na queda. Ele só vai voltar para a tendência de alta quando ele ativar esse pivô de alta. Quando que ele vai ativar? Quando ele perder o último topo e a LTB que ele já perdeu. Aí, nesse momento, ele terá retomado para a tendência principal de alta. Beleza? Então, galera, o topo duplo, por exemplo, fundo duplo, é nada mais, nada menos que o mercado armando um pivô. Um fundo duplo, mercado caindo, ele vai e faz um fundo duplo. O que significa esse fundo duplo? Exaustão da força vendedora. Mas por que isso aqui indica alta? Por que é um padrão de reversão de baixa para alta? Porque demonstrou uma exaustão. Os vendedores não conseguiram renovar fundo. A oferta não conseguiu continuar superior. A oferta estava superior, o preço estava caindo. Porém, quando o mercado nivelou fundo, a oferta não conseguiu continuar sendo superior. Ela demonstrou aqui que ela está perdendo força, que ela está ficando fraca, que ela não está mais superior. Então, nesse momento, o mercado armou um pivô de alta. Quando perder o último topo, ativa esse pivô de alta, o mercado agora está em alta. Mercado em alta, quando que ele vai reverter essa alta, galera? Que nesse caso aqui, essa alta representa a tendência secundária, já que ele ainda não perdeu o topo predominante, o primeiro topo dessa tendência de baixa. Então, essa tendência de alta que o mercado está, galera, quando que teremos a tendência revertida? Quando o mercado fizer uma exaustão, quando ele quebrar o padrão de topos e fundos ascendentes. Ou seja, quando o mercado fizer aqui um topo no mesmo nível que o anterior, ou fazer aqui um topo descendente. Fazendo um topo descendente em relação ao anterior, o mercado ele demonstrou uma exaustão. Fazendo um topo nivelado, o famoso topo duplo, ele também demonstrou uma exaustão. O que o topo duplo significa, galera? Significa que o mercado não conseguiu romper o topo, não conseguiu prosseguir com a movimentação altista e fez aqui um topo nivelado. Ou seja, a demanda não está superior. Se tivesse superior, o mercado ia romper topo e ia continuar com a movimentação ascendente. Mas ele foi e fez um topo nivelado. Então, nesse momento, ele armou um pivô de baixa.
Então, quando ele perder esse fundo, ele vai ativar esse pivô de baixa e o mercado vai estar mantendo secundária de baixa. No caso aqui, uma retomada, né, da tendência primária, que já era de baixa. Beleza? Posso afirmar que as correções de uma tendência secundária é uma tendência terciária? Sim, com certeza. Você opera só na primária e secundária? Então, basicamente, você vai operar, por exemplo, você está aqui no dólar, em 2 minutos. Aqui em 2 minutos. Beleza. Aí o mercado tá caindo. Principal de queda. Porém, nessa alta que o mercado fez, nessa tendência secundária de alta que o mercado fez, eu posso, por exemplo, pegar uma operação compradora nesse throwback aqui do topinho anterior, um exemplo. Que ele já quebrou o padrão, já fez aqui um pivô de alta, já fez aqui um fundo acima do anterior, já quebrou o padrão de topos e fundos que era descendente. Então agora eu posso pegar uma compra aqui porque eu vou estar a favor da tendência secundária. Quando o mercado perder agora essa tendência secundária, ou seja, fazer aqui um topo abaixo do anterior ou nivelado e perder fundo, ele voltou a cair, então não vou atuar na compra mais. Então vocês não precisam ficar presos nisso de primária, secundária, terciária. É você o quê? Olhar o gráfico, olhar o preço, ver qual tendência ele está no momento e operar a favor daquela tendência. Quando você vai operar, parar de operar a favor de uma certa tendência? Quando o mercado desconfigurar a mesma. Como que ele vai desconfigurar uma tendência de alta? Perdendo as duas seguranças, LTA e último fundo. Configurando topos e fundos descendentes. Aí sim ele vai desconfigurar a alta. Quando que ele vai desconfigurar uma tendência de baixa? Quando ele parar de fazer topos e fundos descendentes e fazer topos e fundos ascendentes. É basicamente a configuração da tendência. Simples assim. E lembrar sempre da oferta e demanda. Então, se o mercado está caindo e não consegue perder fundo, a gente teve basicamente um cansaço da oferta. Então, se ele perder o último topo, pivô de alta, agora eu vou atuar na compra. Se o mercado está subindo, topos e fundos ascendentes, faz um topo abaixo do anterior e perde o último fundo, basicamente ele ativou ali um pivô de baixo e eu vou atuar na venda. Então, o mercado em alta, topos e fundos ascendentes, ele vai fazer aqui um topo abaixo do anterior, exaustão. Exaustão da força compradora, o mercado não conseguiu renovar topo, ou seja, a demanda não foi superior, o mercado começou a demonstrar fraqueza, fez um topo abaixo do anterior, armou um pivô de baixo, quando perder fundo, vai ativar. Porém, se o mercado fizer tanto um topo descendente quanto um topo nivelado, ambos significam o quê? Exaustão. Por quê? Porque o mercado parou aqui, ele não conseguiu renovar topo. Aqui entrou oferta e o mercado veio a cair. Então, por isso que topo duplo, fundo duplo, que muitos simplesmente passam de forma engessada. Ó, galera, se o mercado está subindo e nivela fundo, é alta. Porra, não. Entende a movimentação, entende a configuração da tendência, entende a direção, a angulação dos topos e fundos. Beleza? Quanto maior o fractal, melhor para discernir tendências? Sim, sim. Tá? Mas assim, acaba que tempo gráfico não importa. Você está no 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tá? Análise gráfica e técnica é válido para qualquer tempo gráfico, exatamente pela questão do mercado ser fractal, do mercado se repetir. Quantos trades você indica pegar tendo muitas oportunidades em um dia? Iremos conversar sobre trades, sobre operações, galera, mas basicamente quando a gente não aborda isso, pessoal, eu recomendo vocês não operarem, a não ser quem já opera, já é lucrativo e tal. Mas foquem nos estudos, esquecem operações, focam no estudo. Foca no estudo, esquece operar, esquece operação, esquece isso. E foca no estudo, foquem na prática. Para depois conseguir operar de forma profissional, de forma técnica. Cara, quando você vai mapear um ativo, primeiro você olha todos os time frames para decidir qual está surgindo a melhor oportunidade. Não, por exemplo, eu gosto de operar criptomoedas no time frame de 15 minutos. Então eu seleciono o time frame que eu gosto. A gente vai abordar essa questão, galera, quando entrar em cripto, por exemplo. Então, beleza, por exemplo, Bitcoin USDT. Aí eu vou lá no 15 minutos e vou ver o ativo no momento. Ó, aqui, nesse exato momento, olha que exemplo perfeito. A gente está em uma tendência principal de alta, porém o mercado está em uma tendência secundária de baixa. Então, eu posso pegar operações aqui vendedoras enquanto o mercado não desconfigurar essa queda. Porém, agora, se a gente for olhar, ele está querendo desconfigurar. Por quê? Ele fez aqui uma alta,
Caso ele agora faça um fundo mais alto que o anterior, mais alto que esse, e perca esse topo, a gente vai ter então uma alta no mercado. Não só o topo, mas como também a LTB. Porque são as duas seguranças de uma tendência de baixo que o mercado precisa perder. O último topo e a LTB. Perdendo isso, a gente vai ter uma reversão. Beleza? Galera, na aula de hoje não vai dar pra gente terminar a teoria de Down. Não vai dar tempo. Já bateu 1 hora já. Passou rápido demais. Mas semana que vem, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou revisar, tá? Tudo que eu abordei na aula de hoje. E vou continuar com a teoria. A gente já tem que falar ainda sobre o princípio da confirmação, sobre o volume convergente. Tudo tem a ver com o fechamento também, um princípio da teoria de Down. E sobre a tendência vigente também, que é basicamente o que eu expliquei sobre os pivôs. Então, galera, eu vou upar essa aula no Aqlify. Revisem a aula, beleza? Na próxima aula, eu vou revisar tudo que eu falei aqui. Vou mostrar exemplos práticos. Não deu tempo, galera, infelizmente, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar exemplos sobre tudo que eu falei hoje. Eu vou mostrar exemplo de um pivô de baixa, sendo armado, sendo ativado. Vou mostrar exemplo de um pivô de alta, sendo armado, sendo ativado. De um mercado revertendo uma alta para baixa, de uma baixa para alta. Eu vou mostrar bastante exemplo. E hoje foi a teoria. Beleza? Então, na próxima aula, eu vou trazer exemplos sobre a aula de hoje, sobre pivô de alta, sobre pivô de baixa, sobre tendência de alta, baixa, lateral, sobre topos e fundos, sobre a configuração de topos e fundos, sobre quando o mercado arma um pivô, sobre quando o mercado ativa um pivô. Vou revisar tudo isso, vou mostrar exemplo prático e vou dar continuação à teoria de Down. Então, na próxima aula vai ter revisão sobre hoje, exemplo prático, continuação e término sobre a teoria de Down, para assim a gente continuar seguindo aí os conteúdos. Beleza? Galera, então a aula de hoje foi essa, tá? Na próxima aula a gente vai abordar bastante exemplo, tá? Vamos abordar bastante exemplo, revisar também isso, beleza? Quero que vocês mandem no chat, galera. Deixa eu ver quantas pessoas ao vivo tem aqui. 69 pessoas. Então, 69 pessoas ao vivo, mandem no chat, galera. Gostaram da aula de hoje? Teoria de Down, parte 1. Tá? Temos a parte 2 ainda. 1 hora de aula aí com a turma. Show, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto demais. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Terça-feira. Tamo junto demais. Que bom aí que gostaram. Fico muito feliz. Até a próxima aula. Revisem a aula de hoje, galera. Revisem a aula, muito importante. Já vou terminar aqui a gravação.